noite. Boa noite. Começa agora a apresentação do projeto integrador da turma do quarto semestre de Psicologia da Univag. O tema abordado será deficiência física-motora. Ao propor este tema, é preciso deixar claro que o percurso histórico no qual pessoas com limitações físicas foram sendo incorporadas à estrutura social é um processo errático, não linear e marcado invariavelmente por trajetórias individuais. Não se pode visualizar um movimento contínuo e homogêneo de integração, pois os sentimentos e a maneira pela qual a sociedade enxergava as pessoas com deficiência variavam também de um país para outro no mesmo período. Durante o século XX, por exemplo, pessoas com deficiência foram submetidas a experiências científicas na Alemanha nazista de Hitler. Ao mesmo tempo, mutilados de guerra eram considerados heróis em países como os Estados Unidos, recebendo honrarias e tratamento em instituições do governo. Na história antiga e medieval, as pessoas com deficiência receberam dois tipos de tratamento: a rejeição e a eliminação sumária de um lado e a proteção assistencialista e piedosa de outro. Na Roma antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que nasciam com algum tipo de deficiência. Algumas tribos do Brasil acreditam que filhos de mães solteiras, gêmeos ou crianças que nascem com algum tipo de deficiência física ou mental não devem viver, em alguns casos para não sobrecarregar toda a tribo, mas principalmente em nome da tradição e da cultura indígena. Em pleno século XXI, crianças ainda são condenadas à morte em algumas aldeias brasileiras, e na maioria das vezes essas crianças são mortas pelos próprios pais. O garoto nasceu na tribo dos Camaiurás, que vivem no Alto Xingu, norte do Mato Grosso. A mãe dele era solteira e ninguém sabia quem era o pai. Por isso, a tribo exigiu o sacrifício da criança. Esta simulação faz parte do filme Haqqani, do diretor americano David Cunningham, e mostra como a criança é enterrada viva. No caso do bebê Camaiurá, isso aconteceu logo depois do nascimento. Já em Atenas, influenciados por Aristóteles, que definiu a premissa jurídica até hoje aceita de que tratar os desiguais de maneira igual constitui-se em injustiças, os deficientes eram amparados e protegidos pela sociedade. As incapacidades físicas, os sérios problemas mentais e a má formação congênita eram considerados quase sempre como sinal da ira divina, taxados como castigo de Deus, e por essa razão muitas pessoas foram eliminadas. Ao longo do século XX, a assistência e a qualidade do tratamento dado às pessoas com deficiência tiveram um grande avanço. Esse panorama histórico buscou resgatar elementos para uma visão geral acerca da temática das pessoas com deficiência, onde é possível visualizar uma tendência de humanização desse grupo populacional. Hoje, é necessário que haja uma avaliação neuropsicológica em pacientes que possuem alguma deficiência. Em 2010, 8,3% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de deficiência severa, sendo 2,33% com deficiência motora. O desenvolvimento de pessoa com e sem deficiência passam pelo mesmo processo, que modifica o tempo cronológico de resposta de cada uma delas. O desenvolvimento físico de uma criança se inicia tardiamente devido ao ritmo das suas ações. A deficiência física motora refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que compreende o sistema osteoarticular, o sistema muscular e o sistema nervoso. Essas deficiências podem ser de origem encefálica, neste grupo incluímos a esclerose múltipla, o AVC e a paralisia cerebral. Espinhal, neste grupo estão incluídos poliomielite, traumatismo com ruptura ou compressão medular e má formação. Muscular, especialmente a distrofia muscular progressiva. Osteoarticular, são aqui incluídos a luxação coxofemoral, artrogripose múltipla e a doença conhecida popularmente como ossos de vidro. As causas da deficiência física podem ser
pré-natais, problemas durante a gestação, remédios ingeridos erradamente, tentativas de aborto mal sucedidas, perdas de sangue durante a gestação, crises maternais de hipertensão, problemas genéticos. Perinatais, problemas respiratórios na hora do nascimento, prematuridade, cordão umbilical enrolado no pescoço, posição incorreta da criança para nascer. Pós-natais, infecções no cérebro como meningite e encefalite, inflamações e abscessos no cérebro, traumatismo no crânio, parada cardíaca, infecção hospitalar. Isso aconteceu com atendimento médico. Eu estava com a garganta inflamada depois de ter vacinado contra a paralisia infantil. O pai levou para o médico ficou tratando de garganta inflamada. Quando ele descobriu, eu já estava na parte do corpo já comprometida, porque ele, o desespero de baixar a febre, era muito alta. Ele me desceu uma manta de álcool e enrolou em mim. Então eu sofri um choque térmico. A acessibilidade aqui é boa para cadeira motorizada, né? Igual essa que eu uso. Para quem usa cadeira manual é impossível subir essa aqui. Eu mesmo não consigo subir essa cadeira manual. Eu consigo subir com a cadeira motorizada. Você tem as duas cadeiras? Eu tenho as duas cadeiras. Aí para vir para faculdade o senhor pega e vem com a... Você vem com a cadeira motorizada. A cadeira motorizada, porque eu não consigo subir essa rampa na mão. Só com a ajuda de alguém, né? Sozinho não. É, só com a ajuda da mãe. Já tentei, mas machuca o braço. Mas também é uma questão de segurança, né? A cadeira manual, ela desenvolve mais velocidade do que essa aqui. Pode perder o controle dela numa rampa dessa e atropelar alguém. Quais são as outras dificuldades que você encontra no dia a dia de acessibilidade? Na cidade, é a falta de calçada. Falta de calçada e rampa de acesso também. Eles fazem aquelas rampas, só para falar que fez rampa, né? Mas a rampa é inacessível, até para a cadeira motorizada é inacessível. O cruzamento da Cabanão do Melgaço, descendo para o centro, tem vai cruzar Isaac Pobre e Cabanão. Tem um lugar ali que tem uma rampa, mas você chega do outro lado, não dá para descer. Tem que estar dividindo com os carros na rua. De acordo com analistas do comportamento humano, a relação entre indivíduo e o ambiente influencia diretamente o comportamento do homem. Lembrando que as pessoas que possuem afazeres que foram aprendidos ou adaptados e esses comportamentos forem reforçados positivamente, a tendência de ele ocorrer novamente é bem maior. Assim, entendemos que a pessoa que nasça com uma deficiência física, ela precisa se adaptar ao ambiente em que ela vive. A fisioterapia funciona como treino no recondicionamento muscular e na reabilitação dos movimentos a partir dos treinos sequenciais desenvolvidos, proporcionando ao paciente a reabilitação completa ou parcial dos movimentos de acordo com o caso. Ele é pai de uma criança de 6 anos portador de necessidade. O que acontece muitas das vezes é que quando ele chega, não tem vaga para ele estacionar o carro, né? Mas cada carro que utiliza a vaga de PNE precisa ter no painel um cartão ou um adesivo no vidro para indicar que aquele carro pertence a uma pessoa ou está servindo a um portador de necessidades especiais. E o que acontece, a maioria dos carros que param não estão utilizando esse cartão, não estão aptos a usar a vaga. Bom, agora o Gustavo vai falar um pouco como é a deficiência do Guilherme, seu filho. O Guilherme, hoje ele tem 6 anos, ele nasceu em 2009. Os exames dele de ultrassom não detectaram nada.
Após o nascimento dele, foi detectado que ele não conseguia sugar, não mamava no peito. Com o passar do tempo, foi fazendo já a tomografia, os exames de rotina, os exames rotineiros das UTIs. Nisso foi constatado uma malformação neurológica na parte cerebelar dele. Foi constatada uma deficiência também, uma malformação no coração dele, uma comunicação intraventricular. E, por fim, uma formação cromossômica, na verdade, uma alteração cromossômica. No passar dos anos, nós tentamos buscar o nome da doença dele, viajamos o Brasil inteiro já, continuamos viajando, e ele foi encaixado numa doença que tem o nome de Tegmental-Pontine Cap Dysplasia. Então, é o 19º caso, o 19º relato no mundo de criança viva. Já tiveram alguns outros, mas é muito raro mesmo, são poucos os artigos publicados sobre a doença. A rotina diária dele ele vive em home care, a rotina diária é fisioterapia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, enfermagem, técnica de enfermagem 24 horas em casa, visita médica e visita de enfermagem. Já tentamos incluir ele numa escola particular, só que a própria escola, na verdade, nos sugeriu a retirar ele, porque eles não estavam preparados, porque uma escola, mesmo sendo particular, ela tem que deixar uma pessoa específica para tratamento daquela criança. Mesmo levando a cuidadora para a sala de aula junto, ainda precisa ter uma pessoa responsável da escola para cuidar da criança especial. Em Cuiabá existem poucas escolas e todas elas públicas. Todas as escolas que são, na verdade, preparadas, em aspas, para criança especial são públicas, são da rede pública. Poucas vezes a gente teve assistência de psicólogo no hospital, apesar de sempre ser particular, nosso convênio, inclusive um dos melhores, a gente fechou o convênio dele e a gente nunca teve o auxílio de um psicólogo todas as vezes que a gente precisou. Meu filho já teve paradas cardíacas, já chegou de falecer, ressuscitaram ele e o médico falou, se prepara que seu filho tá feio. Ninguém soube chegar e dizer, olha, pai, mãezinha, é assim, assado, assim, assado. Eles chegam e soltam a bomba pra gente sem preparo nenhum. E a gente, então, do outro lado, já sofrendo por ter uma criança numa situação dessa, tem que absorver uma pancada. Então, acho que o papel de vocês é super importante, realmente. Agora, basta vocês também mostrar a importância, entendeu? É verdade que, até nos dias de hoje, existem exemplos de discriminação e maus tratos, mas o amadurecimento das civilizações e o avanço dos temas ligados à cidadania e aos direitos humanos provocam, sem dúvidas, um novo olhar em relação às pessoas com deficiência. A trajetória do deficiente físico tem sido marcada por lutas e muito preconceito, pois temos a sociedade que provoca uma desigualdade. As políticas públicas, junto com a sociedade, devem garantir a inclusão de direitos igualitários para todos os indivíduos, assim abrindo portas para a interação, inclusão e acesso aos direitos.